tarde. Você se viu em algum momento como editor-chefe de grandes jornais censurando algo dentro da redação? Falar, gente, não vamos pôr isso, não? Não, não eu me vi censurado muitas vezes. Eu posso contar uma boa história do meu começo. Quando eu fui trabalhar na TV Cidade, lá em Fortaleza, era uma pequena emissora, tinha acabado de ser criada, tinha um repórter de manhã e um à tarde. Eles tinham um noticiário local, hora do almoço, acho, ou de manhã, não lembro, e um antes do jornal principal da rede. Então, eu era o único repórter da manhã. O diretor, o cara a quem eu devia obedecer, ele trabalhava num jornal de imprensa escrita. Ele dava uma assessoria ali para os donos da empresa que estava começando e tal. Então, eu chegava na redação às 7 da manhã, na minha máquina de escrever, tinha um papel dizendo tudo que eu tinha que fazer naquele dia, ou a pauta do dia. E aí, a pauta do dia, quase todo dia, eu tinha que entrevistar o governador do Ceará, que na época era o Virgílio Távora, né? Um coronelzão, um político importante no Ceará, foi governador e senador muitas vezes e tal. Um Sarney do Ceará, assim. Coronelismo puro ali. No Ceará, no Nordeste, de modo geral, eram os coronelzão. Lá tinham 3, era o Virgílio Távora, o César Caos e o Adalto Bezerra. Eram os 3 coroné que mandavam no Ceará durante décadas e tal. Mas, enfim, o Virgílio, eu ia todo dia, não, 2 ou 3 vezes por semana, eu ia na casa do Virgílio, logo cedinho, para entrevistá-lo. E este diretor me passava as perguntas que eu tinha que fazer. Então, eu ia e fazia, mas eu estava sabendo de milhões de outras coisas. O Ceará estava muito pobre. Aí eu ficava querendo... tirar um pouquinho mais ali. Muito mais. Eu ficava cutucando ele. Pô, governador, você viu o que aconteceu? Mas e isso? Não vai para... Enfim. E eu vi que cada vez... No começo ele era muito gentil comigo, cafezinho para cá, aguinha para lá e tal. Depois eu vi que ele foi ficando cada vez mais irritado com a minha presença. Lá, um belo dia, 2 meses depois, me chama esse diretor, lá no jornal que ele trabalhava, e fala, é o seguinte, você só pergunte para o governador aquilo que eu deixo escrito que você deve... Não faça nenhuma pergunta a mais. Se você quiser continuar trabalhando aqui, as perguntas são essas. Eu falei, mas, cara, não é só isso que acontece. A minha obrigação é perguntar sobre tudo que está acontecendo de importante no Estado. Não. A sua obrigação é obedecer a pauta que eu passo para você. Eu falei, mas não faz muito sentido para mim. Eu estava começando com aquela garra, querendo... Eu falei, mas então eu quero entender por quê. Ele me olhou e falou assim, você é muito jovem ainda, né? Eu vou te contar, então. O que acontece é o seguinte, essa emissora ela foi criada para atender ao Virgílio Távora. Quem banca essa emissora, o patrão dessa emissora, é o Virgílio Távora, é o governador. Não é que ele dá dinheiro direto para o empresário que montou a emissora. É que esse empresário tem acesso a certos negócios do Estado. O governo do Estado anuncia nos intervalos comerciais, né? E a emissora se sustenta desde que o governador queira. Se você ficar atormentando, o governador para de apoiar a emissora. E a emissora morre. A emissora morre, você vai ser mandado embora. Cara, e aí, como lidar com isso? Eu tinha acabado de alugar uma casa, minha mulher tinha acabado de ter a minha filha mais velha. E eu entrei numa depressão profissional. Falei, caraca, o que eu vou fazer da minha vida? Fiquei ali, aí a batata estava assando, eu já está bem assada, aí me mantive seguindo a pauta que ele deixava,